Olá, sou o Rogério da J. Roger Motos e gostaria de conversar com vocês hoje a respeito que tem muita gente que tem me procurado na minha oficina com a seguinte pergunta: que carro eu devo comprar? E para ajudar a vocês nesse quesito de que carro devo comprar, de que marca, qual é o melhor carro a ser comprado, principalmente as pessoas, os marinheiros de primeira viagem, nós devemos responder alguns requisitos antes de comprarmos o veículo tão desejado, tão almejado pela família ou pelo estudante, seja qual for. Mas a primeira pergunta que deve ser nós, antes de comprarmos esse carro, a pessoa que pretende comprar o veículo, ela tem que ter a primeira pergunta em mente: qual é a finalidade desse carro? Em que o carro me será útil? Eu vou trabalhar todo dia com o carro? Eu vou estudar? É um carro só para final de semana? É um carro que é para fazer compra, é para viagem? Então, todas essas perguntas, elas têm que ser respondidas, mas para podermos avaliar qual tipo de carro comprar. Porque chega sempre um amigo, um cliente lá na oficina e pergunta: Rogério, qual é o melhor carro? Bom, pessoal, não existe o melhor carro. Existe, como eu estou falando com vocês, existe a finalidade para que o carro seja, para o que eu vou utilizar o carro, entendeu? Então, para ajudar a vocês nesse pontapé inicial, a primeira pergunta que eu devo fazer é: o carro que eu quero adquirir, ele cabe no meu bolso? Ou seja, as prestações dele cabem no meu bolso? Os gastos com combustível? Porque isso a gente tem que começar a colocar num papel. Realmente, colocar no papel mesmo, anotar todos os carros, modelos, que o mercado está cheio de modelos de carro. Então nós devemos fazer a melhor procura, a melhor oferta, para depois não nos arrependermos. Porque eu conheço algumas pessoas que saem para comprar um carro e falam assim: eu quero tal carro, mas não se preocupam em, às vezes, fazer esses tipos de pergunta e compram um carro que não vai lhe atender ou satisfazer realmente suas necessidades. A outra pergunta que você tem que fazer para você mesmo é: o carro que eu pretendo, ele mecanicamente ele é um carro difícil de se manter ou fácil de se manter? As peças desse carro, elas são fáceis de comprar na região que eu moro? Existem concessionárias para esse tipo de marca? E quantas são? Eu lembro que recentemente chegou na oficina um carro de um amigo e a gente começou a procurar uma peça para o carro dele e a gente não achava. Fomos na concessionária do próprio carro, nem na concessionária não teve. Conseguimos rodar em umas 3 casas de peça para, enfim, conseguir a determinada peça. Então, por isso que eu estou falando, conversando com vocês, amigos, para fazermos esses tipos de pergunta. Outra pergunta também que devemos nos fazer é a confiabilidade do carro. Pesquisar com outros proprietários desse veículo pretendido. Perguntar sobre... Bom, vou usar um exemplo do meu caso, que eu procuro sempre um carro que me atenda no conforto, e o carro para mim tem essa finalidade de conforto e para me pegar a estrada. Eu viajo muito, então eu preciso de um carro que ele tenha um bom consumo, ele tenha confiabilidade de não me deixar na mão, onde eu possa encontrar as peças. Quando eu ligar para alguma casa de peça, para a concessionária, eu possa ser atendido prontamente, não esperar 15 dias, 20 dias para uma determinada peça. Outra pergunta que você tem que se fazer é: a fama desse carro é boa? Porque tem carros que a gente brinca, né? Que esse carro
não presta, esse carro é de 1900 antigamente, carro de... Gente, é isso que eu quero conversar com vocês. Esse carro, ele tem que ter confiabilidade, tem que ter uma fama boa. Ele tem que te atender realmente no seu dia a dia, se o carro for usado dia a dia, final de semana. Outra coisa que você também, ao procurar um carro, a qualidade das peças, do acabamento do carro, tudo isso influencia, que você vai vendo aquele carro todo dia, você se acaba se desagradando com o automóvel. Outra coisa boa também, antes de vocês fecharem negócio, é fazer um test drive com o carro. Saber exatamente como o carro se comporta. Não é só ficar sonhando com o carro, eu vou comprar tal carro, vou comprar carro X. E o carro X depois não te atender. E uma das grandes também preocupações desse mundo financeiro que nós vivemos é a questão do combustível. O combustível, a gasolina, está muito cara. Então você tem que saber se realmente o carro vai caber no seu bolso. Você tem que estar preparado financeiramente para ter todo tipo de gasto com o carro. Porque o gasto com o veículo não é só você colocar combustível. Ele tem IPVA uma vez por ano, tem trocas de óleo, tem o pneu que se desgastam. Então, por isso que eu falei que a primeira grande pergunta é se o carro cabe no seu bolso. Você tem que envolver todas essas perguntas e aí sim a gente começa, quando você decidir, eu quero esse tipo de carro, eu quero um carro sedã, eu quero um carro compacto, eu quero um carro grande, eu quero uma minivan, eu quero uma picape. Então, depois que você responder essas perguntas, aí sim nós passamos para as marcas dos veículos, porque existe também uma infinidade de marcas e veículos de carro que possam atender realmente o seu dia a dia. Mas você tem que ser sincero ao responder essas perguntas para você mesmo. Então fica a dica. E pode me procurar. Sou o Rogério, como já disse, da J. Roger Motos, daqui de Campo dos Goitacazes. Qualquer dúvida aparece lá que a gente conversa mais. Tá? Um grande abraço a todos vocês e em breve voltarei com mais vídeo. Tá certo? Um grande abraço a todos.